Como nós vimos no capítulo anterior, Kardec estava numa situação tranquila aos 50 anos. Estava bem financeiramente, era reconhecido em toda Paris como um grande educador, uma grande cabeça intelectual da sociedade. Ele escrevia livros em várias matérias para colégios, faculdades e também traduzia livros. Ele era um poliglota. Mas tudo isso ia mudar radicalmente nesse ano, 1854. Aliás, vou dizer, a mentalidade humana ia mudar completamente. Estavam ocorrendo fatos inexplicados naquele momento. Mesas giravam, pulavam, se contorciam para todos os lados, conhecidas atualmente como mesas girantes. E Kardec ficou sabendo disso. A princípio ele disse, não, isso aí é uma besteira, manipulação. Kardec ele era um grande conhecedor do magnetismo e sabia da força do pensamento. Mas o que estava acontecendo? Era o seguinte, na sociedade parisiense existia uma onda de pessoas se reunindo, pessoas da alta sociedade se reuniam, colocavam as mãos sobre a mesa e a mesa começava a girar, começava a se movimentar. E isso acontecia não em uma casa, não em duas, mas em várias casas durante vários dias da semana. Era um movimento que estava sendo orquestrado pela espiritualidade, a gente vai ver isso. Começaram a perceber que as mesas podiam responder suas perguntas. Elas reagiam de acordo com aquilo que falavam. E aí começaram a perguntar coisas supérfluas, tipo, minha filha vai casar esse ano? Aí a mesa respondia sim ou não. Algumas vezes eles determinavam assim, sim é uma batida, não é duas batidas. Ou sim, a mesa se envergava para a esquerda, não a mesa se envergava para a direita. E assim começaram a conversar com as mesas. Kardec ficou sabendo disso e aí começou a se interessar mais. Ele disse, opa, as mesas respondendo, mesas com inteligência, mas mesas não têm inteligência. Como é que isso pode acontecer? Esse processo de resposta das mesas foi se aperfeiçoando e aos poucos se criou um código, tipo uma pancada era A, duas pancadas era o B, e tipo um código Morse, e a mesa ia respondendo. Ou também colocavam as letras no chão e a mesa com seus pés ia mostrando a letra, ou seja, informando palavras. E aí que o Rivail, o nosso Kardec, ele começou a se interessar, porque não era apenas sim ou não, que poderia ser aleatório essas respostas. Agora tinha nomes, tinha conteúdo. E depois de um ano relutando em frequentar essas casas, em 1855, Kardec começou a ir nesses locais. Ele começou a frequentar, observar e escrever. Não quis tomar nenhuma conclusão antes de muito estudo, mas ele percebeu que ali tinha inteligências que ditavam os nomes, ditavam informações. Apliquei a essa nova ciência, como até então o tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas, observava atentamente. Comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas pela dedução. Pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Allan Kardec. E aí, em vez daquelas perguntas supérfluas, Kardec começou a perguntar coisas mais profundas, tipo, você é quem? Quem que está atrás dessa mesa? Quem que está fazendo isso? Você já viveu aqui na Terra? Qual o seu nome? E as mesas começaram a perguntar. E aí Kardec começou a entender que existia uma inteligência lá. Pela comparação, viu que todas aquelas inteligências já tinham vivido na Terra. Ou seja, aquelas inteligências eram pessoas, eram espíritos que tinham vida ainda. Mas eu queria fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouco sobre esses ruídos, essas pancadas, que não foi um fenômeno isolado que aconteceu lá em Paris. E essas coisas ainda existem. Eu já tive muito relato de pessoas que ouviram
ruídos, que ouviram batidas, portas batendo, ruídos, TVs ligando, rádio ligando, essas coisas que acontecem de vez em quando na nossa casa. E isso é explicado pelo Espiritismo. Então, para quem ainda não sabe, é o seguinte: existem espíritos, são chamados espíritos zombeteiros, que eles querem brincar com você, querem botar medo. Então, eles fazem esse tipo de coisa, entendeu? Então, quando você sentir isso na sua casa, ouvir isso na sua casa, não se preocupe, eles não vão fazer mal, não são espíritos do mal, são espíritos que querem brincar com você, querem zombar de você, querem te deixar com medo. Depois a gente vai conversar bastante sobre os espíritos, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Mas isso é coisa lá para depois. Mas vamos voltar lá para aquela época. Eu fico imaginando o que aconteceu lá. Imagino que os espíritos superiores chegaram para um grupo de zombeteiros e disse: ó, pessoal, precisamos da sua ajuda aí, precisamos chamar a atenção do pessoal lá embaixo. O pessoal acha que não existe nada no mundo invisível. Preciso que vocês cheguem lá em toda a França e comecem a bater nas mesas, comecem a fazer as mesas girar, flutuar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas depois, claro, depois que chamou a atenção com as mesas girantes, aconteceram as mensagens mais profundas, as informações, o conhecimento do mundo espiritual. Foi nessa hora que Kardec entrou em cena e eu imagino que os espíritos superiores mais esclarecidos também entraram em cena para passar esse conhecimento. A questão é, todos os espíritos que mandavam mensagem para o Kardec, para os médiuns, eram confiáveis? Kardec aproveitou todas essas mensagens indistintamente? É isso que a gente vai ver no próximo capítulo. Como que foi essa organização, essa análise, essa reflexão do Kardec para organizar esse conhecimento e para eliminar aquilo que ele não tinha certeza, que ele achava que não era correto. Então nós vamos ver no próximo capítulo. Até a próxima!